Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Direito do Trabalho. Aconselho que vocês façam as suas anotações, registrem os seus apontamentos, o que irá facilitar em muito a assimilação do conteúdo aqui ministrado. Vamos à aula. Bom, pessoal, hoje nós vamos tratar sobre a cessação do contrato de trabalho, ou seja, o término, o fim desse contrato. Como todo e qualquer contrato, o contrato de trabalho ele também tem início, ele tem o seu desenvolvimento e pode ter o seu fim. Isso é possível e é previsto em lei. Todavia, algumas regras devem ser observadas quando há o término do contrato de trabalho. Qual seria então o conceito dessa cessação? Pode ser conceituado como o término da relação jurídica de emprego. Classificação das modalidades da cessação do contrato de trabalho. Bom, dentre as classificações que nós iremos estudar aqui agora, a primeira é a dispensa sem justa causa. Como o próprio nome já diz, no momento em que o empregado é demitido, ele é demitido sem um motivo aparente. Não existe uma causa para aquela demissão. E isso é possível? Sim, muita gente já me questionou e perguntou: Marcos, mas ele pode me demitir assim? É possível me demitir? Por que será sem mais nem para quê? Sim, é por isso que o nome é dispensa sem justa causa. Uma vez que uma das características da dispensa sem justa causa é que ela é por decisão do empregador, que é chamado de direito potestativo. Ou seja, direito potestativo é um direito próprio dele que não apresenta motivos para aquela demissão, para aquela rescisão contratual. A outra característica é que pode ocorrer mesmo sem o empregado cometer falta disciplinar. Óbvio, se é sem justa causa, pode ser que o empregado não tenha cometido nenhuma falta disciplinar, nenhuma falta grave que ensejasse a sua demissão, mas simplesmente porque o empregador, utilizando-se do seu direito potestativo, pode demitir. E as causas são muitas. De repente está demitindo para diminuir o quadro, de repente ele quer trocar aquela pessoa por uma outra com uma especialidade, uma qualificação melhor, mas ele não precisa se justificar. Ok? A outra característica é que não é um direito absoluto do empregador. É bom deixar isso bem claro. Por quê? Eu posso demitir qualquer pessoa sem justa causa? Não é assim. Existem alguns empregados que nós não podemos demitir, que são aqueles que estão gozando de estabilidade. Por exemplo, alguém que é um líder sindical. Ele faz parte lá do sindicato. Esse trabalhador, ele tem estabilidade. Ok? Outra que tem estabilidade, a gestante. A gestante tem estabilidade, ela pode ser demitida, ela não pode ser demitida. Se ela for demitida, ele terá que pagar uma multa indenizatória para essa pessoa. Então, veja que esse direito potestativo de demitir sem justa causa, ele tem as suas exceções, ele não é absoluto. Ele tem algumas pessoas, ele não pode demitir sem justa causa porque gozam de estabilidade. Bem, a dispensa sem justa causa, ela vai gerar ao empregado o direito de receber algumas verbas, ok? Se o direito potestativo é colocado em prática, ou seja, o direito do empregador de demitir sem justa causa, sem para isso dar um motivo, se esse direito é possível, ele pode se utilizar desse direito. Todavia, ele vai ter que pagar, ele vai ter que indenizar esse funcionário que está sendo demitido sem justa causa. E ao ser demitido sem justa causa, esse empregado faz jus ao recebimento das seguintes verbas: aviso prévio, férias vencidas, se houver alguma férias vencida, é claro, e também as férias proporcionais acrescidas do texto constitucional.
Ele também vai ter direito de receber o seu 13º salário se estiver vencido. Se caso não tiver vencido, ele vai ter também que receber o proporcional. Ele vai também receber o saldo de salário pelos dias que ele trabalhou. Digamos que quando ele foi demitido sem justa causa, ele havia trabalhado 15 dias do mês. Ele tem direito de receber esse saldo de salário pelos 15 dias em que ele trabalhou. Ele vai ter direito de receber uma indenização, que é uma multa de 40% sobre aquilo que estiver depositado no FGTS dele. Se tem lá R$3.000 depositados, se tem R$4.000 depositados de FGTS, ele vai receber 40%. O empregador vai ter que depositar lá na conta de FGTS dele 40% sobre o valor que está lá depositado para ele. Esse empregado também vai ter direito ao levantamento dos valores de FGTS que estiverem depositados lá. Tanto a multa que será depositada, quanto os valores de FGTS que já estão depositados. Por meio de quê? De liberação de guias, que é aquela chamada chave de conectividade, onde o empregador, através da sua contabilidade, libera para o empregado que foi demitido sem justa causa. Este vai se dirigir à Caixa Econômica e vai fazer a retirada, vai levantar o valor que está lá depositado a título de FGTS mais os 40%. Esse empregado também vai ter direito a dar entrada no seu seguro-desemprego mediante a liberação das guias também feitas pela empresa. Tá? Nós estamos falando aqui em casos de demissão em que tudo é resolvido no âmbito administrativo, onde esse problema, esse fim do contrato de trabalho não foi levado, não foi judicializado, não foi levado às raias da justiça. Ele foi resolvido entre as partes, ok? Mas se for também levado para a justiça, se for judicializado, se for protocolada uma reclamação trabalhista, ele poderá pedir que seja liberado as guias para levantamento de seguro-desemprego, para levantamento do FGTS que está depositado. E se a empresa não liberar essas guias, o juiz pode suprir essas guias mediante alvará judicial. Ok? A outra modalidade de cessação do contrato de trabalho é a dispensa com justa causa. Bom, essa daqui ocorre quando o empregador decide pelo término do vínculo de emprego por meio do exercício do seu poder disciplinar, tendo em vista falta disciplinar praticada pelo empregado. Nós estudamos lá na frente de que um dos requisitos da relação de emprego é a subordinação. Ora, se o empregado ele é insubordinado, ele comete falta disciplinar, ele não segue as regras da empresa, ele está sujeito a ser demitido com justa causa ou por justa causa, ok? A dispensa com justa causa vai gerar ao empregado o direito de receber algumas verbas trabalhistas. São mínimas, mas ele terá direito a receber. Ao contrário do que algumas pessoas aí advogam, dizendo que, inclusive, muitas vezes empregadores que demitem o funcionário e dizem: você está sendo demitido por justa causa e você sairá com uma mão na frente e a outra atrás. Já ouvi várias vezes isso, certo? Clientes meus que passaram por situações dessa natureza. Todavia, algumas verbas, nem que mínimas, elas são sim direito do trabalhador que é demitido por justa causa. E dentre elas é o quê? Férias vencidas, se houver, acrescida do texto constitucional. Ele tem direito também de receber o 13º salário se estiver vencido. Outra coisa que esse empregado também tem direito de receber é o seu saldo de salário pelos dias que trabalhou. Ora, isso é justiça. Nada mais justo do que você receber pelos dias que você trabalhou. Se você trabalhou 20 dias, você tem direito a receber os 20 dias. Ainda que você tenha cometido uma falta grave, isso tenha te trazido uma consequência que resultou em uma demissão por justa causa. Mas os dias que foram trabalhados são devidos ao trabalhador e devem ser pagos a ele. Quais as hipóteses que podem ensejar uma demissão por justa causa? Bom, essas hipóteses nós podemos encontrá-las lá no artigo 482 da CLT. São vários motivos que podem ensejar uma demissão por justa causa. O funcionário
que, exemplo, né? Um dos exemplos, funcionário que trabalha com desídia, aquele funcionário que trabalha sem atenção e traz prejuízo para o empregador de forma contínua. Um trabalhador que trabalha num caixa e todos os dias, de forma contumaz, desaparece dinheiro daquele caixa. Não é tão fácil você demitir um trabalhador por justa causa. Não é tão fácil. Porque se fácil fosse, seria muito bom e muito propenso de empresas inescrupulosas, empregadores inescrupulosos, demitirem funcionários sempre alegando a justa causa para não pagar, se furtar de pagar os direitos trabalhistas daquele empregado. Então, é necessário que haja realmente uma falta grave. É necessário que os erros sejam cometidos de forma contumaz. Né? É necessário que haja um ato que torne impossível a continuação daquela relação de emprego, daquele contrato de trabalho. Ok? Então, o nosso sistema de leis trabalhistas, ela segue o sistema taxativo. O que quer dizer isso? O sistema taxativo indica que somente a lei vai estabelecer de forma expressa as hipóteses de justa causa. A justa causa ela tem que estar lá expressa no artigo 482 da CLT. Isso não pode ser inventado. O empregador ele não pode inventar um motivo novo para demitir aquela pessoa. Tem que estar lá expresso taxativamente, naquele rol taxativo das hipóteses que ensejam a demissão por justa causa. A outra modalidade de cessação do contrato de trabalho é o pedido de demissão, que todos nós conhecemos. Esse pedido de demissão é o fim do contrato de trabalho que ocorre por iniciativa do empregado. O empregado ele vende a sua força de trabalho. No momento em que ele se sentir que não mais se encaixa naquela empresa, que o trabalho está ruim para ele, que ele não está se sentindo produtivo, ele pode muito bem pedir a demissão. Claro que, neste caso, algumas verbas trabalhistas não serão recebidas. Ele não vai receber algumas verbas trabalhistas, certo? Alguns direitos ele não irá receber, porque assim a lei diz. Todavia, neste caso, o empregado deverá trabalhar durante o aviso prévio sem redução de sua jornada de trabalho. Porque, da mesma forma que a empresa, quando quer demitir um funcionário, ela tem que dar um aviso prévio para ele, tanto trabalhado quanto indenizado, ou indenizado, tanto trabalhado ou indenizado, o empregado, quando quer sair da empresa, ele também tem que dar o aviso prévio para a empresa. É uma forma de ele deixar a empresa preparada durante ali 30 dias para que ela possa treinar uma outra pessoa que venha substituir aquele funcionário que não mais irá trabalhar. Então, nesse caso, o empregado deverá trabalhar durante o aviso prévio sem a redução da sua jornada de trabalho. O pedido de demissão gera ao empregado que pediu esta demissão o direito de receber férias vencidas se houver, com um terço constitucional, o 13º salário proporcional. Ele tem direito também de receber o saldo de salário pelos dias que ele trabalhou. E olha, ele tem direito a receber também férias proporcionais mais um terço. Isso daí foi determinado pela súmula 171 do TST. Bom, pessoal, outra modalidade é a rescisão indireta do contrato de trabalho. Essa modalidade é bem interessante e tem sido muito utilizada pelos trabalhadores quando veem que o seu contrato de trabalho foi quebrado. É uma modalidade de cessação do contrato de trabalho por iniciativa do trabalhador em decorrência de quebra de contrato. Apesar de ser de iniciativa do trabalhador, isso não quer dizer que ele está pedindo demissão. Pelo contrário, ele detecta que seu contrato de trabalho foi errado foi quebrado por alguma infração por parte do empregador, ele decide não mais trabalhar lá porque a lei permite que ele não mais permaneça trabalhando,
E ele recorre à justiça para que a justiça decrete e reconheça a rescisão indireta do contrato de trabalho mediante alguns requisitos que ensejem esse tipo de cessação do contrato de trabalho. Tem que ter os requisitos. E somente a justiça pode determinar se houve ali uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Vamos dar um exemplo. Atraso contumaz dos salários. Aquela empresa que atrasa demais os salários. Todos os salários devem ser pagos até o 5º dia útil do mês subsequente. Passou disso, já é considerado atraso salarial. E nós vemos muitas empresas que pagam somente no mês posterior, com mais de 30 dias de atraso, com 20 dias de atraso, o que traz inúmeros problemas para o trabalhador e que às vezes na justiça, dependendo do entendimento do juiz, pode até gerar uma indenização por danos morais. Outro exemplo aí que pode ensejar, dentre muitos, aqui eu trouxe só alguns, que podem ensejar a rescisão indireta do contrato de trabalho, é a falta de depósitos de FGTS. Quando o empregado, por exemplo, vai lá na Caixa Econômica ou através do aplicativo, ele puxa o seu extrato do FGTS e vê que tem vários meses que não foram depositados o FGTS naquela conta. O que é um absurdo, porque o governo tem lançado muitos planos onde permite com que o empregado, o trabalhador, ele possa sacar parte desse FGTS, né, que vai melhorar muito a sua renda, fará com que ele possa consumir mais, vai trazer mais, a roda da economia vai girar mais. Mas quando o empregado está lesado nesse sentido, em que ele vai olhar a sua conta de FGTS e lá nesta conta não está depositado corretamente os FGTS, isso aí já é considerado pela jurisprudência, apesar de não estar lá no rol taxativo, que nós falamos, sistema taxativo, mas já existe jurisprudência consolidada. É ponto pacífico de que falta de depósito de FGTS gera sim a rescisão indireta do contrato de trabalho. Agora aqui não vamos nos confundir com falta de depósito de INSS. Aí já é outra coisa, porque a justiça não considera que a falta de INSS vai trazer algum prejuízo para o trabalhador, porque ela não traz nenhum benefício imediato para ele. Ah, mas eu fui ver lá o meu CNIS no INSS e durante um ano eles não recolheram o meu INSS, está dizendo que eu não está contando o meu tempo de serviço lá no meu CNIS durante o período aí do ano de 2019. Você não perde absolutamente nada através da sua carteira de trabalho, através de contra-cheques e outros documentos. Você pode comprovar e fazer a verbação no seu CNIS lá na justiça, no INSS, para poder compor lá esse tempo faltante. E aí o INSS vai cobrar quem? Vai cobrar a empresa e não você. O seu tempo de trabalho para fins de aposentadoria será preservado. Então por isso que a justiça não entende que falta de depósito, de recolhimento de INSS enseja em rescisão indireta do contrato de trabalho. Todavia o FGTS sim, porque ele é um direito imediato ali. Digamos que um empregado tem uma doença grave, a lei já permite que ele saque, comprovando, é óbvio, ele possa sacar aquele dinheiro que está depositado em seu FGTS para fazer o seu tratamento, ou mesmo até para poder pagar a sua casa própria. A rescisão indireta do contrato de trabalho vai gerar ao empregado o direito de receber, a princípio eu já digo, o direito de receber todas as verbas trabalhistas que ele receberia se fosse demitido sem justa causa, como por exemplo aviso prévio indenizaado, 13º salário proporcional e atrasado se houver, férias vencidas e proporcionais acrescidas do texto constitucional, multa de 40% sobre o FGTS e a liberação das guias do seguro-desemprego e a liberação das guias para levantamento do valor do FGTS. Então esse empregado que teve reconhecida a rescisão indireta do contrato de trabalho por meio de uma ação judicial, ele vai ter
direito a receber todas as verbas trabalhistas como se ele tivesse sido demitido sem justa causa. Por fim, nós temos a modalidade da rescisão do contrato de trabalho por acordo mútuo. Bom, isso é uma novidade, isso é uma novidade que hoje a lei ela protege esse tipo de rescisão do contrato de trabalho por meio de um acordo feito entre as partes. Aquilo que for ali acordado entre as partes pode ser, inclusive, as partes podem fazer fora da justiça, na esfera administrativa, aquele acordo, certo? E pedir a homologação desse acordo na justiça. Eu já fiz vários casos desse tipo. É bom? As partes vão abrir mão de algumas coisas. Inclusive, o trabalhador também vai abrir mão de alguns direitos seus. Ele não está renunciando, a lei está permitindo que nessa modalidade de cessação do contrato de trabalho, que é por acordo mútuo, algumas coisas sejam aí modificadas, algumas verbas trabalhistas, valores a ser recebidos, certo? Então, neste caso aí, são devidas as seguintes verbas trabalhistas: saldo de salário, aviso prévio, se indenizado, ele vai receber pela metade, 13º salário proporcional. Ele vai poder, eu não coloquei aí, mas acrescentem nos seus apontamentos, por alguma falha não saiu aí. Ele vai ter direito de receber também 80% do valor que está lá no seu FGTS depositado. O empregador, ele também vai depositar, ao invés de 40% da multa, ele vai depositar apenas 20%. Mais uma vez eu peço desculpa de não ter colocado essas outras verbas que ele tem direito de receber. Foi uma falha minha, mas vocês acrescentem aí nos seus apontamentos, ok? Bom, pessoal, nós ficamos por aqui. Terminamos mais uma aula de Direito do Trabalho, ok? Espero que vocês assistam essa aula várias vezes para poder facilitar na assimilação do conteúdo que foi ministrado. E nos veremos em breve.